Boa tarde. Eu quero lembrar uma história que o Marcelo conta a respeito desse púlpito aqui. Ele foi desenhado dessa forma propositalmente como uma cruz para que quem estiver aqui pregando possa ser escondido pela cruz de Cristo. Essa é a ideia e essa é a sensação que eu quero estar aqui com vocês também. Eu quero estar aqui não como a minha palavra, mas escondido atrás da cruz de Cristo, que o próprio Cristo possa falar ao seu coração. Eu sou filho de pastor, eu sou neto de pastor, eu sou irmão de pastor, eu sou bisneto de pastor, eu sou sobrinho de pastor. Então, assim, eu sou a 4ª geração de pastores na minha família. Eu sou da família Lencesa. Alguns de vocês conhecem o meu tio Elben, lá de Viçosa. Alguns estão fazendo seminário lá do SEM. E é um privilégio muito grande para mim fazer parte dessa família. Eu lembro quando eu era pequeno, meu pai era pastor lá em Recife, nasci em Recife. E era uma igreja grande, uma igreja bonita, uma das igrejas mais bonitas da cidade. Valeu, Tiago. Uma das igrejas mais bonitas da cidade. Igreja Presbiteriana das Graças. Das Graças porque ficava no bairro das Graças, certo? E tinha muito casamento nessa igreja, porque era uma igreja muito bonita e atrás do templo tinha um espaço para a recepção, tinha uma boa cozinha. E eu me lembro que eu usava esse meu pedigree, né? Para ter alguns privilégios. Eu gostava de ter casamento. Eu não conhecia ninguém que casava, mas eu gostava de ter casamento. Porque a gente ia para a igreja e meu pai, enquanto estava lá na cerimônia, eu achava chatíssima aquela cerimônia. Eu ia lá para baixo e eu entrava na cozinha para pegar algum refrigerante, algum salgadinho, e o pessoal lá do buffet falava: ô moleque, o que você está fazendo aí? Não pode entrar aqui não. Como não posso entrar aqui? Você sabe com quem que você está falando? Mas não posso entrar aqui. Isso aqui é minha casa, meu pai construiu esse templo aqui, eu sou o filho do pastor. E aí meu amigo do lado chegava e remendava logo em seguida: e eu sou o filho do vice-presidente do conselho. Como a gente não pode entrar aqui? E a gente entrava, aí os caras não sabiam nem o que a gente estava falando, o pessoal do buffet não entendia nada do que a gente estava falando, mas a gente se achava. E durante muito tempo, claro que essa é uma brincadeira de criança, uma visão de criança sobre a sua própria história, mas durante muito tempo essa foi, assim, né, vamos dizer, um conceito que estava dentro do meu coração, uma certa leveza, um certo senso de privilégio, de pertencimento a essa família, até que chegou um dia, eu tive um chamado pastoral aqui nesse lugar, no culto da fogueira, onde a gente vai daqui a pouco ali, naquele lugar. Marcelo fez um apelo, aqueles que têm um chamado pastoral que venham aqui, eu fui, e desde então tenho seguido esse ministério pastoral, entrei no seminário, primeiro dia de aula de teologia sistemática. O professor foi fazer a chamada, meu nome começa com a letra B, logo o 2º ou 3º nome da turma, Benjamin Sattler Lencesa. Ele não conhecia ainda a turma e chamava um por um e queria ver o rosto para tentar gravar o nome da turma. E aí eu levantei a mão, sou eu. Ele olhou como se tivesse reconhecido o nome, né? Normal na história, na minha história, né? O pessoal reconheceu o nome e tal. E ele olhou para mim e falou assim: você é o irmão do Clinton? Aí eu falei: sim, eu sou o irmão do Clinton. Meu irmão tinha passado por aquele mesmo seminário alguns anos antes. E meu irmão tem uma mente assim brilhante. Ele é daquele tipo de pessoa que você tem raiva dele só porque ele é inteligente. Não estuda nada e tira sempre 10, né? Então ele foi um dos melhores alunos lá do seminário e foi conhecido dos professores por conta disso. E aquele professor, então, naquela ocasião, olhou para mim: você é irmão do Clinton? Eu falei: sou irmão do Clinton. E aí ele deu aquele risinho de canto de boca e falou assim: vamos ver se você vai superar o seu irmão. Naquele momento, a ficha caiu assim, falou: eu acho que fazer parte dessa família tem os seus contras. E essa ocasião, e também muitas outras, me fez
repensar algumas coisas sobre essa relação com a família. Eu quero dar continuidade ao que o Tiago estava falando aqui. Quero continuar falando sobre família. A família na Bíblia é uma preciosidade. A Bíblia inteira fala sobre a família como uma bênção. A gente pode lembrar aqui na criação, lá em Gênesis, quando Deus vai criar o homem, ele cria então um homem e uma mulher, cria ali uma família. Depois, a gente vai entender que na Bíblia há sim um conceito de prosperidade na Bíblia. Só que é muito diferente desse conceito que hoje tem se pregado por aí, de prosperidade. Prosperidade tem muito mais a ver com uma família extensa, com filhos que possam trabalhar, com filhas que possam casar com outras famílias e assim aumentar o clã. Prosperidade na Bíblia é ter uma grande família. É sinal de prosperidade. Família é sinal de prosperidade na Bíblia. Deus parece que é um especialista na Bíblia em consertar as famílias que estão ameaçadas. Então nós temos as histórias dos patriarcas, por exemplo, Abraão, Isaac, Jacó, todos eles tinham as suas mulheres estéreis, que não podiam gerar filhos, mas Deus foi lá e fez um milagre em cada um desses. Sansão é fruto de um milagre, João Batista é fruto de um milagre, o próprio Jesus é fruto de um milagre. Todas essas mulheres não podiam ter filhos, mas Deus fez o milagre. A família também está presente no Novo Testamento, quando essa ideia é tão forte que a própria igreja de Cristo é tida como uma família. A família é tão importante que o corpo de Cristo, aqueles que são chamados para continuar a missão que o próprio Cristo teve, são chamados de família. Veja como isso é forte na Bíblia. A família é sempre uma bênção na Bíblia. No entanto, existe um versículo que o Tiago até citou aqui com a gente, que é esse versículo do Salmo 127, versículo 4, que diz assim: como flecha nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. Esse versículo é chave para a gente entender. E eu queria dizer para você que isso que eu estou falando aqui é um pouco da minha própria história e do que eu tenho vivido. Eu tenho refletido sobre esse conceito aqui. O que é entender que os filhos são flechas? Flecha, o arco e flecha é uma arma de batalha. No entanto, é uma arma diferente de uma espada, por exemplo. A espada você luta num confronto direto, próximo. O arco e flecha é uma arma de longa distância. Um bom arqueiro é aquele que sabe fazer o quê? Acertar um alvo que está... Quanto melhor o arqueiro, mais longe é o alvo que ele vai acertar, não é verdade? O arqueiro faz a flecha, constrói, talha a flecha, para que ela possa furar o vento, todos os obstáculos, o atrito do ar e tudo, para que aquela flecha possa atingir então o seu alvo. Quanto mais longe essa flecha estiver do arqueiro, mais bem sucedido é aquele processo. Você está me acompanhando? E a Bíblia está dizendo para a gente o seguinte, que os pais são esses arqueiros, os filhos são essas flechas. E que, na verdade, os filhos, em algum momento da vida, eles vão ser lançados. E eles vão estar longe do que lhe é familiar. Está me acompanhando? Os filhos vão estar longe do que é familiar. Sem dúvida, a família é uma bênção. No entanto, há um determinado ponto da nossa vida que é preciso existir uma o quê? Uma ruptura.
E eu acho que é esse ponto aqui que eu queria desenvolver um pouquinho com vocês, sobre essa questão da ruptura com o que lhe é familiar. Tem um conceito que você deve conhecer muito bem por aí, que se chama Síndrome de Peter Pan. Peter Pan você conhece, né, das histórias, de contos de fada. E qual era a característica desse personagem? Ele vivia aonde? Na terra do nunca. Por que essa terra chama terra do nunca? Porque lá nunca cresce. Peter Pan é aquela eterna criança que nunca quer crescer. Essa é uma característica, e esse sociólogo aqui, Dan Keeling, ele vai dizer isso para a gente, que existe hoje no nosso tempo, entre a juventude, a síndrome do Peter Pan. Síndrome de gente que não quer entender que em determinado momento é preciso haver uma ruptura. E ele diz assim, que essa síndrome é o conjunto de impulsos que tem aquela pessoa que não sabe ou não pode renunciar a ser filho para começar a ser um pai. É preciso renunciar em algum momento a ser filho para começar a ser um pai. Pai é aquele que cuida. Pai é aquele que não precisa o tempo todo ser cuidado, porque ele entende a sua missão, que precisa cuidar de outros. É preciso, em algum momento, haver essa ruptura. Eu quero, desde já, dizer para você que o que eu estou usando aqui como familiar, na verdade é uma grande metáfora. Como família é uma grande metáfora, porque na verdade o que eu quero dizer é familiar. Porque pode ser, até pelo raio-x que o Tiago Torres fez aqui da gente, da nossa geração, para muitos de nós, a família não é algo familiar. Você concorda comigo? A família não é algo familiar. Pode ser que seja. Pode ser que você tenha ali, conviva diariamente com seu pai, com sua mãe, com irmãos, e a família seja familiar para você. Mas pode ser que não. Pode ser que a família não seja familiar. O que eu quero dizer aqui, e o tempo todo eu vou falar sobre família, sim, mas entenda família não simplesmente como aquele conjunto de pessoas, pai, mãe, filhos, irmãos, mas pode ser muito mais do que isso. É o que te é familiar. Ou seja, a sua igreja pode ser familiar, não pode? Algo que você está acostumado. O seu conjunto de verdades, de doutrina, a sua teologia, como você pensa, é familiar para você. É disso que eu quero falar também. Os seus amigos, as pessoas com quem vocês convivem, são familiares para você. O lugar onde você frequenta, que você costuma ir, isso é familiar para você. Então, o conceito aqui é um pouco maior. Familiar é o lugar conhecido. Familiar é o lugar confortável para você, é um lugar onde você tem domínio, que você conhece, é um lugar seguro para você. É um lugar que é largo para você, que é confortável. Mas tem uma reticência. Esse lugar, como a gente está falando, vai se tornar em algum momento estreito. E em algum momento é preciso lançar a flecha. É preciso ser essa flecha e sair daquele lugar que antes era largo e agora se faz estreito. Veja que, então, há uma ruptura por um lado, ao que é uma lealdade familiar, uma fidelidade ao que te é conhecido, ao que te é confortável. É preciso então haver uma ruptura a isso. Mas por outro lado, há uma união, há um outro tipo de lealdade. A lealdade a você mesmo, há uma lealdade pessoal. Por um lado há uma ruptura a uma lealdade, a lealdade familiar, mas por outro há uma união à lealdade pessoal. É o que o Rubem Alves vai dizer o seguinte: toda infidelidade é uma fidelidade a outra coisa.
Toda infidelidade é uma fidelidade a outra coisa. Se há uma ruptura por um lado, há uma união por outro. E a pergunta nisso tudo aqui é: aonde Deus quer que eu vá? Porque a minha fidelidade em última instância está em Deus. E aonde Deus me chamar é o lugar onde eu devo estar. Estão me acompanhando até aqui? Existe um rabino lá no Rio, ele tem uma sinagoga lá no Leblon, que se chama Newton Bonder. Ele tem alguns textos e é conhecido pelo Brasil. E ele traz um conceito que eu quero falar aqui com vocês, muito interessante, de uma interpretação lá da saída do povo do Egito. E ele vai trazer a partir do conceito da palavra em hebraico, Egito. Egito, em hebraico, é Mitzraim, que significa o quê? Lugar estreito. Egito significa lugar estreito. Por que o Egito é um lugar estreito? Pense comigo, a história que o Tiago contou aqui é a história da salvação do povo hebreu. José chegou no Egito, prosperou no Egito, os irmãos vieram, e porque José estava ali, aquilo foi de alguma forma salvação para aquela família. Toda aquela família migrou então para o Egito e ali pôde então dar continuidade à sua história. É um lugar de salvação. Gênesis 50, versículo 19 e 21, vai dizer assim: vocês, palavra de José aos seus irmãos, vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso não tenham medo, eu sustentarei vocês e seus filhos. É uma palavra de salvação, é um lugar de salvação. O Egito é um lugar maravilhoso. Se não fosse o Egito, não tinha vida na terra. É um lugar de salvação para aquela família. Isso está narrado lá em Gênesis 50. Quando a gente vai para Êxodo 1, ou seja, o capítulo seguinte, 400 anos se passam de um capítulo para o outro. E o lugar que antes era um lugar de salvação, agora é um lugar de opressão. Diz assim o texto: os egípcios tornaram-lhes a vida amarga, impondo-lhes árdua tarefa de preparar o barro, de fazer tijolos, de executar todo tipo de trabalho agrícola. Em tudo os egípcios sujeitavam a cruel escravidão. Veja, o mesmo lugar que um dia era largo, agora se torna um lugar estreito. Aquilo que antes era um lugar de salvação, agora é um lugar de opressão. O mesmo lugar. E aí há uma ideia muito interessante, que é a ideia da praia. O povo sai do Egito, depois de toda aquele movimento de Moisés ali, das 10 pragas. Então o povo sai e ele então está na praia. Se você viu aquela cena do filme Êxodos, então é aquela cena que está à frente dele está o mar, atrás vem o exército egípcio e o povo está na praia. E essa cena é uma cena muito interessante, porque é uma cena do presente. A praia é o nosso presente. O passado já é um lugar onde eu não me reconheço. Aquele povo olhava para trás e via um grande exército vindo atrás deles, que representava uma terra que eles já não se reconheciam como escravos daquela terra. Eles já estavam livres. Já não se reconheciam como escravos. E o que tinha atrás deles, no passado deles, era perseguição. Era alguém que corria atrás deles. No entanto, o futuro também era um futuro incerto, era um futuro desconhecido, inédito. Tinha um mar enorme à sua frente que não sabia onde ia dar aquilo. Para onde eles iam era algo
desconhecido, um mar misterioso à sua frente que amedrontava aquele povo, gerava de alguma forma medo. O que vai ser daqui para frente? Moisés, e agora? O que a gente vai fazer? Para onde nós vamos? A gente não pode voltar, mas também não pode ir para frente. O que a gente faz aqui nessa praia? Está no meio do caminho. E a nossa vida também é assim muitas vezes. Nesse processo de ruptura, nós nos deparamos com uma praia. E a gente olha para trás, para o nosso passado, para aquele antigo lugar familiar e diz, olha, esse lugar já não é familiar para mim. Esse lugar já não é tão largo assim. Esse lugar já não me traz tanto conforto quanto antes. Eu já não me reconheço daquela mesma forma que antes. Mas eu também olho para frente, eu não sei para onde eu vou. É um caminho incerto, inédito, que é feito na caminhada. Não é pré-dado. Não é dado a você a conhecer antes o que você será no futuro. É preciso caminhar, é preciso fazer a sua história na caminhada. Veja então um texto-chave da praia, que está lá em Êxodo 14. E o Newton Bonder vai interpretar de uma forma muito fantástica esse texto aqui. Ele vai dizer que há representado aqui, nesse texto, 4 acampamentos. Na praia, o povo então se reúne em 4 acampamentos. Só a ideia de acampamento já é interessante, porque acampamento é empacar. Não, vamos ficar aqui, não vamos nem para trás nem para frente, vamos acampar aqui, é parar. E a praia não é lugar de parar. E nesse lugar da praia, o povo então se reúne em 4 grupos que pensam estratégias diferentes do que fazer então diante de um passado que tem perseguição e um futuro que nos amedronta. O que a gente vai fazer? Então o povo tem opiniões, certo? E a palavra de Moisés a esse povo denuncia o que o povo está pensando. Moisés, porém, respondeu ao povo, não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Dize os filhos de Israel que marchem. Veja só, o primeiro acampamento está aqui, ó. É o acampamento dos que queriam se jogar no mar. Estavam desesperados, correndo para um lado e para o outro. Não, a gente vai se jogar no mar aqui, porque morrer pela espada, não. Vamos nadar, vamos ver até onde a gente vai conseguir. Vamos nos jogar no mar. Moisés diz assim, Deus falando através de Moisés, aquietai-vos. Calma. Vocês vão ver o livramento que o Senhor vai dar hoje. Calma. Não se desespere, não se jogue ao mar. Calma. O segundo acampamento diz assim, é o acampamento dos que desejavam voltar. Não, nós vamos abanar aqui a bandeirinha branca, vamos dizer, não precisa matar a gente não, a gente volta a ser escravo lá. E Moisés vai dizer assim, ó, os egípcios que hoje vocês estão vendo, vocês nunca mais vão ver. Vocês não vão voltar, porque vocês já não são escravos do Egito. Vocês são um povo diferente agora. Esse é o acampamento dos que desejavam voltar. Mas há um terceiro aqui. É o acampamento daqueles que queriam lutar. Vamos lá, gente. A gente não tem espada, não tem nada, mas vamos enfrentar esse povo aqui. Vamos enfrentar. O Senhor, não o povo, o Senhor vai lutar por vós. É o que diz Moisés ao povo. Não é o povo que vai lutar com os egípcios, mas é o próprio Deus vai lutar contra os egípcios. E o último acampamento, então, é aqueles que estavam clamando. Também desesperados. E não paravam de gritar, não paravam de clamar, de rogar a Deus, de fazer tudo que sabia para tentar, de alguma forma, chamar a atenção de Deus
para aquela situação que eles estavam. Esse era o quarto acampamento. E aí Moisés vai dizer assim, olha, quando Deus lutar por vocês, quando Deus tirar esses egípcios da frente de vocês, vocês vão ficar calados. Calados. E o Senhor diz assim a esse acampamento, por que você está clamando a mim? Ora, não foi eu que tirei vocês de lá? Continuem confiando. Continuem confiando. Eu ainda não acabei. A história ainda não terminou. Ainda há o que construir de história. Confiem em mim. Fiquem calados e façam o que eu mandar. E o que Deus manda o povo fazer? O que Deus manda fazer é caminhar com fé rumo ao que é desconhecido. Dize aos filhos de Israel que marche. E há uma interpretação dos judeus aqui nessa história de que o mar não se abriu assim de uma vez por todas. E o povo já viu do outro lado a margem do rio. Não. Há aqui numa interpretação que o povo ia andando e o mar ia se abrindo de acordo com os passos. Ora, você chegava no meio do mar, você olhava para trás, estava tudo aberto, tinha um povo lá, mas você olhava para frente, ia num paredão de água. E a cada passo precisava de mais fé. Ora, aquele que abriu o mar no primeiro passo, vai abrir no segundo e no terceiro. E ele vai abrir o mar à medida que eu for passando. À medida que eu for caminhando rumo ao que é desconhecido, inédito, uma terra que ninguém jamais pisou. Mas diga ao povo que marche. Diga ao povo que marche. Caminhe com fé rumo ao que é desconhecido. Ora, essa não é a realidade da nossa vida o tempo todo. Há um primeiro lugar que uma vez foi largo e que em determinado momento se torna estreito, que é esse lugar aqui. Um primeiro lugar da nossa vida, que tem a ver com a nossa família, com o que é familiar. O feto, quando começa a existir dentro da barriga da mãe, aquele lugar é um lugar de salvação para ele. E em nenhum outro lugar ele pode se desenvolver, somente ali. É ali que ele tem o seu alimento, é ali que tem o seu afeto, é ali que tem o seu lugar de desenvolvimento, é ali. Não há outro lugar. Mas depois de 9 meses, se o bebê ficar ali dentro, o que vai acontecer com ele? Morre. Depois de 9 meses, aquele lugar que um dia foi largo, agora se torna estreito. É como o povo de Israel, no Egito. Um dia aquele lugar foi maravilhoso. O povo só poderia viver ali, não tinha outro lugar no mundo. Apenas ali eles podiam se desenvolver. Mas há um determinado período que precisa então de o quê, gente? De um parto. Ou, no povo de Israel, uma Páscoa. O parto e a Páscoa é a mesma coisa. É um momento onde aquilo que era largo se torna estreito. E então precisa ser expulsado, precisa sair dali. É a flecha que precisa então ser jogada. É a ruptura que precisa existir daquilo que é familiar. Ora, desde já você pode pensar na sua própria vida. Que ambiente para você é um ambiente que um dia foi largo, talvez já é estreito, ou então ainda é largo para você, mas que talvez você precise se questionar para que esse lugar comece a se tornar estreito, para que então a gente possa viver as nossas Páscoas.
os nossos partos. Eu não vou me demorar muito, mas eu queria separar esse momento agora em duas partes, rapidamente. A primeira, eu queria olhar um pouquinho para a vida de Jesus. E eu queria convidar você a pegar a sua Bíblia, nós vamos dar uma passeada pelos evangelhos. A pergunta que eu quero fazer então para Jesus é: como é que Jesus viveu e o que ele ensinou com respeito à família? Entendendo aqui a família como aquilo que eu falei, uma metáfora daquilo que é familiar para você, do que é confortável, do seu lugar de conforto. E uma segunda parte, rapidamente, uma conclusão, eu queria falar sobre a implicação. Qual a razão para o nosso êxodo? Por que a gente precisa então sair do Egito? Por que eu preciso sair da barriga da mãe? Por quê? Por que a gente precisa sair do lugar que é familiar, estreito? Eu quero falar e responder essa segunda pergunta a partir dessa primeira, da palavra de Jesus. Então, vamos lá para perguntar então para Jesus como é que Jesus lidava com a família dele. Mateus 10, 34 a 39, mesmo que a gente tenha projetado, a gente não vai ter todos projetados aqui, eu queria que você acompanhasse na sua própria Bíblia, porque as versões são diferentes e, como os crentes de Beré, é bom que você acompanhe na sua própria Bíblia. Veja só o que vai dizer aqui Mateus 10, 34 a 39. Pois eu vim para fazer que o homem fique contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra. Os inimigos do homem serão os da própria família. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não tomar a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, a perderá. E quem perde a sua vida, por minha causa, a encontrará. Veja que interessante essa frase aqui. Os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Ora, é por isso que o nosso tema é dormindo com o inimigo. Porque, na verdade, mesmo quando a gente fala os inimigos do homem são os da sua própria família, se a gente está falando que a família é apenas uma metáfora daquilo que é familiar para você, o inimigo do homem não é o outro, mas é ele mesmo. É o que é conhecido a ele. É aquilo que, de alguma forma, o forma. É quem ele é. O inimigo do homem é ele mesmo. Por isso que a gente dorme com o inimigo, porque nós somos o próprio inimigo. Talvez uma imagem que possa exemplificar bem isso é aquela cara de sono quando você acorda depois de uma noite aqui, daquela, mal dormida, aí você olha no espelho, você não sabe se você acabou de acordar ou se saiu do octógono, É a mesma coisa. Dormindo com o inimigo. Dormiu com você mesmo. E você é o seu pior inimigo. Aquilo que é conhecido para você é o seu pior inimigo. E é por isso, então, que Jesus vai falar que os inimigos do homem serão os da sua própria família. É aquilo que é familiar para você. Quem ama seu pai, sua mãe, mais do que a mim, não é digno de mim. Veja que há aqui, na vida de Jesus, alguns dramas. Primeira pergunta é: como é que os familiares viam Jesus? Os familiares aqui, não só assim sua mãe, seu pai, seus irmãos, mas aqueles da sua própria terra. Aqueles que conheciam Jesus, que ouviram o choro de Jesus, que viram Jesus correr pelas ruas. Como é que essas pessoas viam Jesus? João 7,5 vai dizer primeiro: nem os irmãos de Jesus criam nele. Pelo menos não no início do seu ministério.
Lá depois nós vamos ver que os irmãos estão junto com aquele grupo que recebe o batismo do Espírito Santo. Depois João 6,42 vai dizer: esse não é Jesus, filho de José? Não conhecemos seu pai, sua mãe? Como é que ele pode dizer desci do céu? Jesus estava se dizendo: eu vim do céu, sou filho de Deus. E aqueles que conheciam Jesus falam: esse aí é o filho do carpinteiro. Esse aí é um menino de Jesus que a gente viu crescer, estava jogando bola ali com meus filhos. Agora vai dizer que veio do céu? Eu sei de onde ele veio, é filho de Maria. Veio do céu coisa nenhuma. Aqueles que conheciam Jesus tinham um problema de identificar quem de fato era Jesus. Depois um outro texto, o texto de Mateus 13, 54 a 58. Chegando à sua cidade, começou a ensinar. Olha, interessante isso aqui. Chegou aonde? Na sua própria cidade. Começou a ensinar o povo na sinagoga. Todos ficaram admirados e perguntaram: de onde vem tanta sabedoria e esses poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? Aí de novo, esse aí é o filho de José. Fiz um móvel com ele outro dia, como é que vai agora dizer que é filho de Deus? De onde vem tanta sabedoria? O nome da sua mãe é Maria. E os seus irmãos, Tiago, José, Simão, Judas, conheço todo mundo, é parente aqui, vizinho. Não estão conosco todas as suas irmãs? De onde, pois, ele obteve todas essas coisas? E ficaram escandalizados por causa dele. Mas Jesus lhe disse: só em sua própria terra e em sua própria casa é que um profeta não tem honra. E não realizou ali muitos milagres, por causa da incredulidade deles. Incredulidade. Essa é a palavra daqueles que são familiares. Como é que os familiares olham para a gente? Como é que olharam para Jesus? Com incredulidade. Foi assim quando Samuel foi ungir um rei para Israel. Passou à vista todos os filhos de Jessé. Não tem mais nenhum? Tem um caçulinho ali, né? Está cuidando ali, mas não é ele não. É um desses aqui, olha direito. E Deus diz assim: não olhe para a aparência, porque eu não vejo aparência, eu vejo o coração. Chama Davi. Os familiares não reconheceram. Jacó, a gente ouviu aqui do Tiago, também, a grande crise de Jacó é o quê? Eu, como caçula, não sou reconhecido pelos meus familiares. Meu pai prefere o outro, não prefere a mim. Timóteo, Paulo precisou dizer para ele: olha, ninguém despreze a sua mocidade. Pelo contrário, torna-se padrão. Ora, é interessante. Aqueles que mais conheciam Jesus foram os que tiveram mais dificuldade de reconhecer o Cristo. Aqueles que mais conheciam Jesus de Nazaré foram os que mais dificuldade tiveram de reconhecer aquele que era o Cristo, o Filho de Deus. João vai resumir isso dizendo: veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Há uma ideia aqui do nome. Jesus tinha um nome que era conhecido desde o seu nascimento. E esse nome, para todos aqueles que o conheciam, que conheciam esse nome, criaram então uma gaiola, uma ideia de identidade fixa e imutável acerca de quem era Jesus e que ele jamais poderia sair dessa gaiola. É o que o Rubem Alves vai dizer assim, quando o meu nome é pronunciado, eu sou imediatamente informado do que fiz no passado, e ao ser informado pelo som enfeitiçador do meu nome, daquilo que fiz no passado, sou também informado do meu ser e daquilo que se espera de mim no futuro. O nome, assim, obriga-me a ser um sujeito que se espera. O nome contém o programa do meu ser. Se eu esquecer o meu nome, e se os outros não exigirem de mim que eu continue a ser o que sempre fui, então alguma coisa nova poderá nascer da velha. Uma fonte no deserto.
Ao final de contas, esta é a suprema promessa do Evangelho, que os velhos nascerão de novo e virarão crianças. Certa vez, um mestre da lei foi perguntar para Jesus assim: ó Jesus, como é que eu posso ser salvo? Aí ele fala: você tem que nascer de novo. Como assim nascer de novo? Vai entrar de novo na barriga da minha mãe? Não, você tem que nascer do Espírito. E nascer do Espírito é ganhar um novo nome, ganhar uma nova identidade. É por isso que, no final das contas, em Apocalipse vai dizer que nós vamos ganhar uma pedrinha branca. E nessa pedrinha vai ter um novo nome, que só vai ser conhecido por quem a ganha. Uma nova identidade dada a você. Um novo nome, uma nova proposta de vida. Essa ideia do nome é presente na Bíblia em vários momentos. Gente que ganha nome novo: Abraão, Paulo, né? O próprio Jacó. Gente que ganhou um novo nome quando teve um encontro com Jesus, uma nova identidade. Mas vamos caminhar, senão não vai dar tempo da gente falar tudo que a gente tem para falar. Como é que Jesus via então os familiares? Primeiro a gente viu como é que os familiares via Jesus, mas agora como é que Jesus via os familiares? Tem aqui algumas passagens, e aí não está projetado aqui, talvez a gente não vá ler para não ocupar muito o nosso tempo aqui, mas vocês vão conhecer todas essas passagens. Algumas ideias de Jesus, de como Jesus interagiu com a sua mãe, com seus irmãos durante seu ministério. Veja só, primeiro aos 12 anos no templo, há uma interação de Jesus aqui. Lucas 2, depois você olha lá. Jesus então, toda a família de Jesus vai para Jerusalém para a festa da Páscoa. Então os pais voltam e quando eles voltam, cadê Jesus? Cadê Jesus? Depois de 2 dias, 3 dias, ele volta e então encontra Jesus aonde? No templo. E aí a fala de Maria é interessante, porque ela fala assim: a gente estava preocupado com você. E a fala de Jesus é mais interessante ainda. Fala: por que você estava preocupado comigo? Menino de 12 anos, depois de 3 dias sem os pais, fica falando: por que você estava preocupado comigo? Ora, tudo bem os pais ficarem preocupados com a criança, mas uma criança de 12 anos, era para ela estar o quê? Desesperada sem os pais, né? Mas desde pequeno, Jesus já sinalizava que essa preocupação com a distância da família não vinha dele, mas dos pais. Para Jesus não é problema estar distante da família. É problema para Maria, para José, que ficaram preocupados. Agora, para Jesus não é problema. Depois, no início do ministério, primeiro milagre de Jesus, numa festa de casamento, acabou o vinho. Então Maria vai para Jesus e fala: Jesus, acabou o vinho, o que a gente faz? E Jesus dá uma resposta para Maria, que a primeira vez parece que é meio grosseira, né? Maria, mulher, que tenho eu contigo? Não é chegada a minha hora ainda. O que Jesus está querendo dizer aqui, gente? Está querendo dizer o seguinte: Maria, você está preocupada e a sua visão humana é limitada. Você está preocupada apenas com a alegria da festa. Você está preocupada com o que os outros vão pensar aqui dos seus amigos que convidaram você, dos anfitriões aqui da festa. Você quer evitar uma vergonha aqui. Uma alegria de uma festa que vai acabar a qualquer momento. De todo jeito vai acabar. Com vinho ou sem vinho, essa festa vai acabar. Mas o meu tempo é diferente. Eu ajo e tudo aquilo que eu faço, os milagres que eu faço, não é apenas para uma alegria momentânea, mas eles são sinais de um reino eterno que está começando a se instalar agora. Essa é a minha preocupação, Maria. Jesus está dizendo assim: eu vejo além do que aquilo que minha família vê. Eu vejo um pouco mais, se não muito mais, daquilo que a minha própria mãe vê. Minha mãe, ela está querendo ver aqui as situações imediatas, mas eu não. Maria, eu vejo um pouco mais que você. Não é chegada ainda a minha hora, mas você vai ficar atenta. E veja só, depois, no auge do seu ministério, Jesus está famoso, está todo mundo acompanhando Jesus, multidões seguindo Jesus, Jesus pregando, e aí vem os irmãos de Jesus, vem Maria, na intenção de falar assim para Jesus: Jesus, vamos para casa,
Porque os fariseus estão espalhando aí para todo mundo que na verdade você está endemoniado, você é filho de Beelzebu. Vamos para casa, você está aí envergonhando a família, vamos ficar em casa. E aí Jesus fala, e é colocar Jesus contra a parede, gente, porque aqui Jesus tem uma decisão muito importante, é a praia de Jesus, certo? Jesus está entre a cruz e a espada aqui, né? Perdoem aqui a analogia. Por quê? Se ele fala assim, beleza, eu vou dar voz à minha família, ele está negando todo o seu ministério. Mas se ele fala assim, não, eu quero o meu ministério, ele está negando a sua família. E Jesus fala assim, minha mãe e meus irmãos estão aí na porta querendo falar comigo, né? Não, é o seguinte, quem são os meus irmãos? Quem é a minha mãe? Quem é o meu pai? E ele olha para os seus discípulos que estão ali ao lado dele, aponta para eles, faz um gesto com a mão e faz assim, e fala assim, estes aqui que fazem a vontade do meu pai são os meus irmãos. Com essa resposta, Jesus resolve o problema. Porque no momento em que a sua própria família também atende à vontade do seu Pai Celeste, eles também se tornam seus irmãos. Aqui Jesus aqui não somente olha além da sua família, como na situação anterior, mas ele faz uma opção fundamental. Antes importa obedecer o seu Pai Celeste do que os seus parentes da terra. Antes importa obedecer o Pai Celeste. Ele faz uma opção fundamental aqui. E por último, no fim do seu ministério na cruz, João relata esse fato, capítulo 19. Jesus está na cruz, aos pés da cruz está a sua mãe e está o seu discípulo amado João. E ele olha para sua mãe e diz assim, aí está o seu filho, mãe. E ele olha para o seu discípulo e diz, olha, aí está a sua mãe. Ora, por que será que Jesus não diz isso para um dos seus irmãos? Por que não dá a missão de continuar cuidando, consolando a sua mãe do seu luto para um dos seus irmãos? Dá para o seu discípulo. Ele está aqui dando uma continuidade da forma que ele vem vivendo. Essa transição entre a ideia de que de que família é apenas do sangue, para uma ideia de que família é aquele que faz a vontade do meu Pai. Agora, irmão e mãe é aqueles que são discípulos, família de Cristo. Jesus dá continuidade àquilo que Jesus viveu, agora também os seus discípulos precisam viver. E é isso que Jesus ensina sobre o que é familiar. O que Jesus disse sobre o que é familiar. Eu vou passar rapidamente aqui, eu não vou me delongar porque a gente não vai ter tempo. Mas essas passagens, se você depois quiser anotar, falam da ideia de que Jesus vai dizendo sobre é preciso que você, se quiser me seguir, abandone então seu pai, abandone então a sua mãe. Há também aquela outra passagem que 3 pretendentes a discípulos, um vai dizer assim, deixa eu primeiro sepultar o meu pai, Jesus vai dizer, não, deixa que os mortos sepultem os seus próprios mortos, venha e me segue. Aquele que quer me seguir não vai encontrar uma casa para poder se deitar, mas venha. Não pode olhar para trás, não pode se despedir dos parentes, mas venha. Aquele que coloca a mão no arado não pode olhar para trás. E por aí vai. Jesus vai ensinando aos seus discípulos que é preciso abandonar aquilo que é familiar, para então assumir uma outra realidade. O resumo de tudo, para a gente seguir, é o seguinte. Em Lucas, 1/3 do Evangelho de Lucas é esse caminho aqui de Jesus. Em determinado momento do Evangelho de Lucas, diz que Jesus partiu resolutamente para Jerusalém. E 1/3 do Evangelho, então, é esse caminhar de Jesus da Galileia, que é o seu lugar largo, o seu lugar de familiar, para então ir para Jerusalém. Veja que Jesus está indo para Jerusalém. E o que é Galileia e o que é Jerusalém?
A Galileia é o lugar estreito do conforto familiar. Olha que interessante isso aqui. Porque há aqui um paradoxo, gente. Porque a gente pode pensar que o lugar largo é o lugar que é confortável, beleza e tal, e o lugar estreito é aquilo que é muito difícil para a gente. Mas olha aqui para Jesus que é diferente o que ele está falando aqui. O lugar estreito de Jesus é o lugar do conforto familiar. A Galileia é um lugar confortável para ele. Se ele ficasse na Galileia, nunca seria morto, não confrontaria as autoridades do seu tempo, mas também nunca cumpriria a sua missão e não teria a sua identidade messiânica. O lugar é estreito porque é um lugar que não cabe mais a sua identidade. A identidade de Messias não cabe na Galileia. É preciso ir para Jerusalém para que a sua identidade seja completa, para que a missão seja cumprida. Então é preciso ir para um lugar largo, onde a missão pode ser cumprida, onde a identidade então pode ser plenamente vivida. É o lugar de sofrimento. O lugar largo é um lugar de sofrimento. Olha que interessante. Olha que paradoxo. O lugar estreito é o lugar de conforto. Então, gente, está tudo bem, tá beleza, né? O lugar de conforto para você conseguiu um emprego bacana, você está ganhando bem, prosperidade, está tudo indo bem na sua vida, está confortável? Desconfie. Desconfie. O lugar da missão não é um lugar confortável. O lugar do discípulo de Jesus, da identidade de discípulo de Jesus, é um lugar de sofrimento. É um lugar de esforço. É Jerusalém. Esse é o lugar. Na Galileia, onde Jesus começou o seu ministério, ele poderia se manter anônimo. Caminhar em direção a Jerusalém é prosseguir na intenção de viver a sua paixão. É o lugar onde deveria morrer. Sua caminhada resoluta em direção a um lugar de sofrimento, de entrega voluntária, altruísta, amorosa, não é um estreitamento da sua vida, mas pelo contrário, é um alargamento da sua visão. Ir para Jerusalém não é estreitar a vida, mas é alargar a visão sobre ele mesmo. É preciso ser como Jesus, ir em direção a Jerusalém. Posso caminhar mais um pouquinho? 5 minutos eu acabo. Pode ser? Tem tempo? Então vamos lá. Implicação para a gente terminar, conclusão. O que isso quer dizer, gente? 5 minutos, tá bom, beleza. Implicação disso tudo, gente, que a gente falou até agora. O que isso tem a ver com a nossa vida? Por que o lugar familiar é um lugar que eu preciso sair dele? Por que a missão não acontece num lugar confortável? Por que eu preciso sair desse lugar? Por que esse lugar em algum momento se torna estreito para a minha identidade? Por que a flecha precisa ser lançada? E eu quero dar pelo menos uma implicação. E a ideia aqui é a idolatria. O familiar nos tenta terrivelmente a idolatria. Nós temos uma tendência enorme a idolatrar aquilo que nos é familiar. Esse é o mesmo conceito que o Marcelo colocou aqui no primeiro dia, quando ele fala dos pesos, que a gente precisa se desembaraçar, que peso não necessariamente é o pecado, mas peso é aquilo que muitas vezes é bom, mas que nos atrapalha nessa caminhada, no nosso êxodo, no nosso sair, nos atrapalha. O Bitum também falou sobre isso, sobre os lugares provisórios, que aí a gente acaba fazendo desses lugares provisórios lugares definitivos. Como José fez lá na casa do Potifar, né? A gente acaba fazendo daquilo que é familiar para a gente um lugar definitivo. A gente já não vive mais como um povo peregrino. E é interessante que o familiar, ele não é ruim em si mesmo, gente.
O problema aqui não é a família, o problema aqui não é o que é conhecido, porque o conhecido muitas vezes é muito bom. O problema é como a gente olha e como a gente faz morada naquilo que é coisa provisória. O Tim Keller tem um livro maravilhoso, Falsos Deuses, que fala sobre essa questão da idolatria. E ele fala assim: achamos que ídolos são coisas ruins, mas isso nunca é verdade. Quanto maior o bem, maior é a tendência de esperarmos que ele satisfaça as nossas necessidades e esperanças mais profundas. Qualquer coisa pode servir de um falso Deus, especialmente as melhores coisas da vida. As melhores coisas da vida, da nossa vida, são as que mais nos tentam à idolatria. Usando a nossa metáfora aqui, padrão, a sua mãe, o seu pai são maravilhosos, podem ser maravilhosos, mas eles não são o seu Deus. A sua família, aquilo que você tem de conhecido, o lugar que você adora estar, é bom, mas ele não é aquilo que te dá segurança. Não é ele que te confere identidade. Não são os nossos acampamentos que armamos no deserto que diz quem é esse povo que acampa. A identidade não está nas nossas tendas, mas está nos altares que nós construímos ao único Deus. Nós somos um povo peregrino e seremos assim até Jesus voltar. Nós conferimos características de divindade ao que é familiar para a gente. Primeiro, onipresença. A gente acha que aquilo que é familiar para mim está presente em todo lugar. A gente mede o mundo inteiro com a nossa própria régua. A gente projeta o nosso lugar em todo mundo. Acha que todo mundo parte do mesmo lugar que eu, que tem a mesma visão que eu, que tem a mesma história que a minha. E eu julgo os outros que é diferente de mim, porque eu acho que o que me é familiar é onipresente. Característica de Deus. A gente acha também que o que é familiar é onisciente. A gente acredita que as informações que a gente tem, que nos deram, que as referências teóricas que a gente tem, aquilo que a gente sabe, as informações que a gente possui são suficientes para entender toda a verdade. A gente acaba achando isso, que aquilo que nós sabemos é suficiente para abarcar toda a verdade. Então, se vem alguém que pensa diferente de mim, não, isso aí é mentira. Isso é heresia. Porque pensa diferente do que me é familiar. Porque não tem as mesmas referências teóricas que eu. Então, só pode ser mentira. Porque as minhas doutrinas familiares é onisciente. Eu sou onisciente, sei de todas as coisas. As minhas referências são suficientes para dar conta de toda a verdade. E também onipotente. A gente acha que o familiar nosso é onipotente. A gente crê que o nosso modo de fazer as coisas, o modo de fazer a coisa da nossa denominação, da nossa missão, o modo de fazer a coisa da nossa família é suficiente para transformar o mundo inteiro. Deixa comigo que eu resolvo isso aí, porque, na verdade, eu é que sei fazer isso aqui. Como se nós fôssemos onipotentes. O familiar nos tenta a idolatria o tempo todo. Como eu estava dizendo, para a gente concluir mesmo. Nessa era que a gente vive, nessa época que a gente vive, antes de Cristo voltar, todo lugar que a gente estiver será um lugar estreito. Porque nenhum lugar será a nossa morada. Está apertado aqui? Beleza, a gente vai sair desse lugar, vamos para um outro lugar, porque nós somos peregrinos, nós somos assim mesmo, vivendo de acampamentos, de fases da nossa vida. E saímos de um lugar e vamos para o outro, achando que de alguma forma o outro vai ser melhor, mas o outro em algum momento vai virar o quê? Estreito mesmo.
E assim será a nossa vida, e nenhum desses lugares pode ocupar um lugar central de lar definitivo na nossa vida, porque o único lugar definitivo onde nós vamos então viver largamente é no céu, com Cristo plenamente. O C.S. Lewis diz assim: se eu encontro em mim um desejo que nenhuma experiência nesse mundo possa satisfazer, a explicação mais provável é que fui feito então para um outro mundo. Ora, se eu tenho um desejo de morar num lugar que nenhum lugar desse mundo me cabe, então qual é a explicação? É que eu fui criado para um lugar tão largo que não cabe nessa existência que nós vivemos aqui agora. É preciso esperar, por isso que nós somos o povo da esperança, um povo que sinaliza o céu, o reino pleno de Deus, um lugar largo o suficiente para a gente morar. Na era vindoura, então, nós teremos um lugar largo para habitar. Nós temos duas alternativas: ou a gente fica parado, já que nenhum lugar vai nos caber, então vamos ficar aqui mesmo, né? Todo ali vai ser apertado também, então vamos ficar aqui. Essa é uma alternativa. Mas a outra alternativa é ser guiado pelo Espírito. Porque a Bíblia diz que o Espírito é como um vento. Aliás, a palavra Espírito é pneuma, vento, né? E aquele que é nascido do Espírito, a gente não sabe para onde vem nem para onde vai. É móvel, é móvel. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Somos um povo peregrino guiado pelo Espírito. A gente não sabe o que nos reserva no mar. À frente de nós tem um mar inédito, mas é o Espírito Santo de Deus soprando que vai abrindo o mar. Atrás de nós já não nos cabe, já não nos reconhecemos, a nossa identidade já não é mais de escravos. E adiante de nós há um mundo inédito, que vai ser construído à medida que a gente andar. Nós não sabemos, mas o Espírito irá nos guiar. Somos um povo peregrino. Certamente, eu quero acabar com essa frase. Certamente o caminho encontrará os seus perigos, mas é melhor um povo que peca no deserto do que um povo que se recusa a sair da terra da escravidão. Certamente o deserto é um lugar cheio de perigos. Certamente é um lugar que o povo pecou muito, que foi tentado de N outras formas. Mas é um povo cuja identidade é peregrino. É muito melhor um povo que se arrisca pelo deserto, porque Deus o quer livre, do que aquele povo que se recusa a sair do lugar estreito da escravidão. Somos um povo liberto, livre, que podemos caminhar. Quanto mais livres e libertos pelo Espírito, menos presos aos nossos acampamentos temporários nós somos. E quanto menos livres, menos guiados pelo Espírito Santo, mais presos aos nossos próprios paradigmas, às nossas próprias instituições, à nossa própria maneira de fazer as coisas, aquilo que nos é conhecido, aquilo que nos é confortável, sempre foi assim e vai ser assim sempre. Ora, jovens, nós jovens, como nós precisamos aprender, ainda mais nós jovens, como nós precisamos aprender a ser um povo peregrino, que sente incômodo de estar no lugar estreito. Muitos de nós reclamam muito, mas não se compromete com aquilo que reclama. Diz assim: esse Egito está muito ruim, está apertado, está difícil. O pessoal bate muito nas nossas costas com chicote, a gente não tem espaço, a gente não tem isso, a gente não tem aquilo, porque o pastor é assim, porque o pastor é assado, porque a denominação não dá espaço para isso, porque a missão não faz isso, a missão não faz aquilo. Ora, é um lugar estreito. Se comprometa com isso. Faça alguma coisa, saia do lugar estreito. Viva um ineditismo, se comprometa com aquilo que está achando que está errado. Viva como um profeta, não como um reclamão.
Profeta que identifica o que está errado, mas se compromete com aquilo, denuncia, faz alguma coisa, se incomoda com o que está estreito, se move pelo deserto, mas não fica parado na terra da escravidão, achando que está ruim, mas não sai do lugar. É preciso sair do lugar. Ninguém garante que você vai acertar. Ninguém garante que no deserto vai ser fácil, que no deserto não vai ter pecado, que no deserto não vai ter outras tentações. Mas é melhor um povo que se arrisca no deserto, é melhor um povo que caminha pelo mar e o mar vai se abrindo, do que aquele povo que não sai, que é empacado, que vive em acampamentos. Saiamos, vivamos algo diferente, algo inédito, que Deus tem construído à nossa frente. A gente não sabe, não é nos dado a conhecer. Só uma coisa é nos dado a conhecer: Deus irá com a gente. Deus irá com a gente. O seu Deus não é o lugar onde você está. O seu Deus não é a forma que você pensa. O seu Deus não é a forma que você faz as coisas. O seu Deus não é a sua família. Não é o que é familiar para você. O seu Deus é misterioso. O seu Deus é inefável. O seu Deus não se explica. Apenas diga ao povo que marche. Eu irei atrás de vocês. Eu irei adiante de vocês. Eu mostrarei o caminho. Vocês não sabem, mas eu sei. Não cabe vocês explicar. Cabem a vocês obedecer. Venham comigo. Vamos encerrar? Baixe sua cabeça. Querido Deus, nós não queremos, Pai, de maneira nenhuma pensar que o Senhor é a nossa família. Não é. Que o nosso Deus não é, Pai, de maneira nenhuma aquilo que nós pensamos ser, aquilo que nos é confortável. Queremos sim aceitar o teu convite para o inédito. Não é fácil, Senhor, porque a Páscoa não é fácil, o parto não é fácil. Há algum tipo de sofrimento nessa partida. Há uma ruptura, e como toda ruptura dói, Senhor. Mas nós queremos sair. Nós queremos experimentar um outro lugar. Um lugar de missão, o lugar da nossa identidade. E queremos caminhar em busca desse lugar, até que o Senhor venha e estabeleça plenamente esse lugar largo da nossa identidade. Até que o Senhor nos dê uma pedrinha branca com o nosso nome definitivo, com a nossa identidade. Senhor, nos abençoa durante o caminho, nos leva nesse caminho, nos guia, nos mostra a direção, nos livra de todo pecado, de todo erro, nos livra da terra da escravidão, do lugar estreito, nos leva para um lugar largo, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém.